Hoje venho trazer para vocês um pouco da história da trigonometria. A trigonometria é aquela parte da matemática que envolve triângulos e ângulos malucos. A trigonometria surgiu lá pelos tempos antigos, quando as pessoas começaram a olhar para o céu e ficaram curiosas sobre os astros. Os gregos foram os primeiros a se interessar por isso e perceberam que poderiam usar a matemática para entender e prever os movimentos dos planetas e as estrelas. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, e metron, que significa medida. E é exatamente isso que essa parte da matemática faz. Mede e calcula tudo relacionado a triângulos. Sabemos que todos os triângulos têm 3 lados e 3 ângulos, certo? Bem, a trigonometria estuda a relação entre esses elementos. Ela é como uma espécie de guia que nos ajuda a descobrir a medida dos ângulos e lados desconhecidos do triângulo. Você pode pensar na trigonometria como uma brincadeira divertida de adivinhação matemática. Você tem alguns dados, como a medida de um ângulo e a extensão de um lado, e precisa desvendar o que falta. É como resolver um quebra-cabeça numérico. A trigonometria não serve apenas para fazer esses cálculos enigmáticos. Ela tem muitas aplicações práticas também. Por exemplo, você já ouviu falar de GPS? Acredite ou não, a trigonometria é usada para calcular a sua posição exata na Terra através dos sinais de satélite. Ela também é essencial para engenheiros projetarem pontes, prédios e tudo o que envolva medidas e ângulos. Agora, vamos falar um pouco sobre a trigonometria árabe e o seu desenvolvimento histórico. A trigonometria árabe é uma mistura de matemática com o exotismo oriental. Vamos embarcar nessa aventura? Tudo começou lá no século VIII, na gloriosa época do Califado Islâmico. Os árabes, conhecidos pela sua paixão pela matemática e astronomia, decidiram dar uma turbinada nos estudos trigonométricos da época. Eles pegaram a base do conhecimento grego e indianos e deram um toque especial. É como se tivessem colocado um tempero árabe na culinária da trigonometria. Um dos grandes nomes dessa história é o matemático Al-Khwarizmi, que foi o responsável por dar um tapa na cara da trigonometria, trazendo conceitos inovadores para a mesma. Ele desenvolveu a chamada tabela sonoidal, que apresentava valores dos senos de diversos ângulos. Aí sim, ficou mais fácil de calcular, né? Mas a grande revolução veio mesmo com outro nome famoso, Al-Biruni. Esse cara foi o rei do baile quando o assunto era medir a Terra. Ele se empenhou em calcular a circunferência do nosso amado planeta usando a trigonometria. É como se ele fosse um Indiana Jones da matemática, explorando terras desconhecidas como o auxílio de triângulos e ângulos. Fantástico, né? E não podemos esquecer dos astrônomos árabes, que estavam sempre olhando para o céu em busca de pistas sobre o universo. Eles usaram a trigonometria como uma bússola para mapear as estrelas e planetas. Imagina só, lá estavam eles, navegando pelos oceanos celestes com os triângulos no bolso, determinando distâncias e posições no espaço sideral. Quem diria que trigonometria poderia ser tão especial, né? Então, esse foi o desenvolvimento da trigonometria árabe.